Falando aqui também, Camila. Ah, tá. Obrigada, Tadeu. Boa tarde a todos. Vai começar agora a segunda mesa do dia. Aqui eu tenho as participantes Marcela Mesquita Granatieri, da PUC-Rio, com o trabalho A Desconstrução do Conceito de Identidade Nacional em Tempos Pandêmicos. A Thaisa Maia, da UFRJ, com o trabalho A Desconstrução e a Alegoria Tropicalista, Diálogos entre Derrida e a Tropicália, e a Isis Diana Rosti, ou Rosti, não sei como fala, Rosti? Você tá muda. Na verdade, o T não tem o I no final, é host. Ah, tá, É o Rosti. segundo, isso. Desculpa. Com Faneron, do Décio Pignatari. Então, vou passar a palavra. Lembro, por favor, às participantes que temos 15 minutos de apresentação para cada uma e as perguntas vão sendo feitas no chat e no final a gente responde tudo. Quando faltarem 5 minutos para cada pessoa, eu aviso, tá? Então, vamos começar. Marcela quer começar? Pode Pode ser ser? eu, como você achar melhor. Tá. Posso começar, tá? Eu tenho até um slide, mas é na realidade das citações, eu não tenho imagens. Então, eu acho que eu vou falar sem o slide, acho que vai ser melhor, né? Tudo bem, como Vai ficar você mais, preferir. eu acho que vai ficar mais claro. E vou fazer uma leitura comentada. Bom, não, com Bem. certeza não passa dos 15 minutos. Então, boa tarde a todos. Eu sou Marcela e, primeiramente, quero agradecer à comissão organizadora do Letras, na pessoa da Camila, pelo acolhimento e evidenciar também o carinho que eu tenho por esse evento, pois foi no Letras, em 2018, que apresentei publicamente os primeiros passos da minha pesquisa de mestrado. Foi o primeiro evento, na verdade, no qual eu participei, né, publicamente. O seminário, naquela época, aconteceu dias antes da eleição presidencial e se tornou, para mim, uma memória positiva e afetiva do conturbado outubro de 2018. Foi uma memória importante. No LaTeX, no Letras Expandidas de 2020, eu divido com vocês uma breve análise dos conceitos inerentes à minha pesquisa de doutorado. Essa está em estágio inicial, eu estou no primeiro ano, e são os conceitos de nação e identidade nacional, barra nacionalidade, entende-se como nacionalidade. Isso seria feito, eu penso, através da análise de uma literatura ficcional que expõe o impacto do sistema de representação das identidades hegemônicas e da revisão crítica de raça, que é o terceiro conceito com o qual eu trabalho. Essa primeira fase da pesquisa está sendo dedicada à investigação, através da leitura de diversos teóricos e textos literários contemporâneos que, de alguma forma, direta ou indiretamente, pensam a construção, o deslocamento e a desconstrução dos conceitos de nação e ou identidade nacional. Entre essas leituras estão as teses sobre o conceito de história, de Walter Benjamin, e o texto do Stuart Hall, A Relevância de Grammars para o Estudo de Raça e Etnicidade, que ecoam, de certa forma, na fala de hoje. Né? Não vou citá-los ao longo do texto, mas foi o norte para pensar, ou começar a pensar a pesquisa. Então, essa comunicação é intitulada A Desconstrução do Conceito de Identidade Nacional em Tempos Pandêmicos. É centrada em uma breve reflexão do conceito de identidade nacional a partir do romance Água de Barrela, de Eliana Cruz. Mas de que desconstrução ou de que construção de nacionalidade e nação estamos falando? Etne Balibar, em Race, Nation, Class, Ambiguous Identity, define nação como povo, o imaginário de uma comunidade que reconhece a si mesma, primeiramente na instituição estatal, como uma face a outros estados e, sobretudo, inscreve lutas políticas para
sentidos sobre nação, sentidos com os quais as pessoas podem se identificar, constroem suas identidades. A partir disso, é possível entender que o texto literário, sem abrir mão das suas especificidades, que são inerentes enquanto linguagem, tem a capacidade de intervir, de ajudar a construir sentidos sobre nação e o ser nacional. No contexto da América Latina, podemos citar como exemplo os romances de fundação. A autora Doris Sommer percebe na ficção de fundação uma estratégia para conter conflitos regionais de raça e gênero e que ameaçam o desenvolvimento ou que ameaçavam o desenvolvimento das nações latino-americanas. Um trecho do livro da Doris Sommer que se chama Ficções de Fundação. No caso brasileiro, ela dá como exemplo a obra de José de Alencar. Abro aspas. Afinal, esses romances faziam parte de um projeto burguês geral para promover a hegemonia na cultura que se formava. Idealmente, seria uma cultura aconchegante, quase abafada, que unia as esferas públicas e privadas de tal maneira que criava um lugar para todos, contanto que cada um soubesse qual era o seu lugar. Fecha aspas. No Brasil, o historiador Jorge Carlos Reis considera os pensadores do campo da sociologia e história como intérpretes do Brasil, ou intérpretes do país. Para Reis, a ideia da interpretação é atribuir sentido a um mundo histórico determinado, em uma época determinada. O historiador, em suas considerações sobre os intérpretes do Brasil e as representações da identidade nacional, abre um corredor de análise capaz de entender autores literários também como possíveis intérpretes das nossas identidades. A escrita de Eliane Alves Cruz produz uma interpretação de Brasil plural, narradas por personagens negras que, por vezes, são invisibilizadas ou representadas a partir do estereótipo da mãe preta, da empregada doméstica, da prostituta ou da mulata hipersexualizada, nos textos considerados referência para pensar a construção da nação brasileira. O livro, Água de Barrela, baseia-se na história da família da escritora, começando com a travessia forçada da África para o Brasil até os dias atuais. A história se desenvolve na cidade de Cachoeira, no interior da Bahia, e rememora o Rio de Janeiro e a cidade de Salvador, devido aos fatos históricos abordados ao longo da narrativa. Podemos reconhecer aspectos da história, porém articulados com trajetórias até então silenciadas ou narradas a partir de perspectivas sociais privilegiadas. Eu vou citar um trecho de um dos capítulos que é referente à Guerra do Paraguai. Então, abro aspas, citando Eliana Cruz. No final do ano de 1867, Firmino e Fiel desembarcaram na região sul do país, logo após um esforço de saúde feito por Duque de Caxias para combater a epidemia de cólera morbo. Ceifou quase tantas vidas quanto a espada. Enviado ao campo de batalha, Firmino foi substituir baixas na companhia chamada de Zuevos Baianos, um batalhão formado logo no início da guerra, há 3 anos, que recebeu doações de pretos libertos de Salvador para que fossem dignamente trajados. O nome foi inspirado em um corpo de guerreiros negros, criado na Argélia em 1831. Fecha aspas, fim de citação. A escritora Conceição Evaristo, na aula aberta no Cefet, em 9 de maio de 2019, ao falar da formação da nacionalidade brasileira na literatura, ressaltou que esta exclui o negro da construção da cidadania ou o representa como sujeito escravizado ou em posição de subalternidade. Para o negro, a condição de cidadão brasileiro perpassa o que Evaristo chama de, entre aspas, nacionalidade infernizada. Ou seja, sendo ator ativo da história e da construção da nação, o sujeito tem ao mesmo tempo esta condição constantemente negada, ceifada pela necropolítica do Estado, que se intensifica em tempos pandêmicos. Eliane Cruz, no capítulo Sonhos e Planos, narra o impacto da pandemia de 1918, também conhecida como gripe espanhola, na população baiana. Abro aspas, essa é uma citação um pouco maior, mas se faz um pouco necessária. A guerra mundial havia terminado, mas deixou uma filha macabra, a gripe espanhola.
Em 1918, a pandemia de influenza levou para o caixão milhões de pessoas mundo afora, e o Brasil não ficaria de fora desta conta. Os periódicos governistas afirmavam que não existia gripe nenhuma, que tudo não passava de exageros e invenções. Os oposicionistas colocavam na conta do governo de JJ Seabra o descaso com milhares de vidas expostas ao vírus. Mesmo temendo a doença, Roberto e João Paulo continuaram em Salvador, pois precisavam agilizar o trabalho em tempos tão difíceis. Marta voltou para o Recôncavo e carregou com ela Damiana e Celina. Na comunidade do Outeiro, na comunidade do Outeiro Redondo, elas se sentiam um pouco mais protegidas, longe do caos da cidade e perto dos vários remédios medicinais de Ubelina e Anacleto, que, todavia, vivia na região. As notícias que chegavam não eram nada boas. Era uma doença que matava muitos em muito pouco tempo. Em Água de Barrela, a nacionalidade infernizada é questionada, combatida e desmontada através de mudanças das representações dos corpos negros. Uma narrativa não mais centrada na imagem da unidade do país, mas realçando as questões de grupos marginalizados socialmente e que acaba por propor uma reflexão sobre formas de resistência e resistência. Aí eu vou citar mais um pedaço mais um trecho desse mesmo capítulo. Então, abro aspas, citando Cruz. Em 1919, João Paulo já estava em plena atividade no Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros e demais classes, fundado em 19 de março. Eles queriam melhores condições de trabalho, jornada de 8 horas e salário que fizesse frente à alta de preços que imperava havia anos, desde que o planeta mergulhara em uma Primeira Guerra Mundial. O Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros e demais classes investiu pesado em uma propaganda na imprensa local, conclamando todos os trabalhadores, sem distinção de ofício ou categoria profissional, para que assistissem, em sua sede social, a uma conferência no final da tarde de domingo, 1º de junho de 1919. Em seu apelo, diz que o mundo trabalhador já não pode suportar a opressão dos sugadores e detentores do bem-estar da humanidade, e convoca a classe operária a conhecer o caminho por onde vos haveis de libertar das misérias que vos traz o jugo patronal. Fecha aspas. As disputas políticas e regionais e nacionais, as tensões sociais e raciais, os embates pela ocupação de determinados espaços da cidade são apresentados através da vivência dos antepassados da autora. A obra aborda as realidades das mulheres negras e da comunidade afro-brasileira, ressaltando a relevância das questões étnico-sociais nas identidades brasileiras em cruzamento com a história oficial. Uma narrativa que, além de trazer personagens em posição de destaque e acesso à voz, também sugere temas relevantes que seguem pertinentes no debate étnico-racial, como a desigualdade de oportunidades no que refere à educação, mercado de trabalho e acesso ao sistema de saúde. O deslocamento do discurso da história oficial propõe novas leituras sobre o Brasil-nação. 5 minutinhos, Marcela, desculpa. 5 minutinhos. Ok. Já estou encaminhando para o final. Vou acabar antes dos 5. Obrigada, Camila. A interpretação de Eliane Cruz sugere a revisão do Brasil visto no singular, isto é, um país, uma cultura e um único modo de ser nacional. A nacionalidade infernizada pode ser lida como a fronteira do ser ou não ser o nacional, o ponto de decisão do que se entende por identidade nacional e o outro, como pensado por Assad Haid. Identidade, paradoxalmente, parece ser determinada a partir de fora, ou talvez mais que isso, parece não determinada. No contemporâneo pandêmico, desta vez da Covid-19, estamos encaminhando para o final, as tensões dessa fronteira imaginária aumentaram violentamente. A parcela da população em situação de vulnerabilidade, em sua maioria pessoas não brancas,
vivem ou revivem o abandono e o descaso por parte do Estado, similar ao da gripe espanhola descrito em Água de Barrela. Os discursos sobre fronteiras, pertencimento, ser nacional e Estado retornaram em novas velhas roupagens. Em paralelo, se atualizaram também as formas de resistência e resistência. O passado se faz presente e a pergunta persiste: de que nação e nacionalidade estamos falando? Obrigada. Obrigada, Marcela. Agora eu vou passar a palavra para a Thaísa ou para a Isis? Pode ser a Thaísa? Posso ir? Pode. Pode? Tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu sou Thaísa, como a Marcela havia dito. A Camila, desculpa. Como a Camila havia dito, eu sou mestranda no programa de comunicação da UFRJ e eu vou iniciar minha fala trazendo o conceito de desconstrução do Derrida, tentando trazer esse conceito de uma forma simplificada, e eu digo tentando porque não considero Derrida um autor fácil, acho que suas conceituações são de difícil leitura, mas acho que a gente tem que, justamente por isso, tentar chegar nesses autores, por mais que eles apresentem algum tipo de desafio. Depois, em seguida, eu vou apresentar a conceituação de alegoria tropicalista. A alegoria tropicalista aqui eu me refiro ao tropicalismo musical, que foi um movimento estético musical que aconteceu em 1967 a 1968, que foi intelectualmente liderado pelo Caetano Veloso e pelo Gilberto Gil, mas que também contou com a participação de outros artistas, como a Gal Costa, os Mutantes, a Nara Leão, e que também teve braços em outros segmentos da arte, mas aqui eu estou me focando no tropicalismo musical, na ala musical. Em seguida, depois disso, eu vou tentar trazer alguns atravessamentos entre esses dois conceitos, onde eles se aproximam e onde eles se afastam. Falando em linhas gerais a respeito do pensamento de Derrida, ele identifica no pensamento ocidental, filosófico, tradicional, determinadas estruturas conceituais de conceitos que são aparentemente complementares, mas que eles encerram dentro de si uma lógica hierárquica. Então, são pares conceituais, nós estamos falando de pares, de dois conceitos, que acabam por se opor, e ao fazer isso, eles se colocam uma parte, um elemento desse par conceitual acima e o outro abaixo, inferiorizado. Quando essa lógica ela chega no mundo, ela chega na sociedade, ela faz isso de uma forma impositiva, muitas vezes através de uma violência epistemológica, e por isso que o Derrida afirma a necessidade de que se desconstrua essa estruturação. Eu vou falar de uma forma mais simplificada ainda, utilizando um exemplo que é muito comum ao Derrida, que é o exemplo do significado significante. Nesse caso específico, o significado assumiria uma posição superior de privilégio, enquanto que o significante assumiria uma posição inferiorizada. O significado está nessa posição de destaque porque ele está atrelado a uma ideia fundante, originária e, portanto, mais próxima da verdade. Enquanto que o significante, por ser uma mera comunicação dessa ideia fundante e originária, ele estaria, de certa forma, deturpando, em primeiro grau, o significado anterior. Da mesma forma, Derrida identifica a oposição entre fala e escrita. Nesse caso, a fala, por estar mais próxima do ser falante e da verdade desse ser falante, ela também ocupa aqui uma posição de superioridade, enquanto que a escrita, ao ser um mero registro e uma mera comunicação dessa fala anterior, próxima ao logos, próxima à razão do ser falante, quando a escrita ela tenta comunicar e registrar essa ação da fala, ela também já está de forma deturpando. Quando o Derrida escreve o livro da gramatologia, sendo a gramatologia o estudo da escrita, ele está, de certa forma, invertendo essa lógica.
Então, ele está privilegiando a escrita em detrimento da fala, invertendo a lógica do pensamento clássico ocidental, e que eu arrisco dizer que de matriz europeia, né? De certa forma, esse pensamento está muito vinculado à tradição europeia. Então, de uma forma bem geral, assim, o processo de desconstrução seria isso: a identificação de um par dicotômico clássico, a inversão do elemento inferiorizado para cima, sendo colocado num lugar de privilégio, para então escrever um novo modo de pensar essa dicotomia. Indo adiante, agora eu vou falar sobre a alegoria tropicalista. Essa conceituação ela surge num livro chamado Tropicalia, Alegoria e Alegria, do Celso Favaretto, que é um livro de 1979 ou 78, mas mais ou menos 10 anos depois ao movimento tropicalista. E nessa conceituação de alegoria tropicalista, o Celso Favaretto ele vai fazer uma análise da música Tropicalia do Caetano, que foi lançado no primeiro disco solo do Caetano. Não sei se todo mundo aqui recorda da música, mas em determinado momento o Caetano fala assim: viva a bossa, viva a palhoça. Ele também fala: viva Carmen Miranda, viva a banda, viva Ipanema, viva Iracema. Nessas oposições, o Celso Favaretto identifica, principalmente nessa oposição entre a bossa e a palhoça, ele identifica, na verdade, uma justa oposição entre esses dois termos. Então, quando se coloca a bossa e a palhoça no mesmo espaço, de uma forma não hierarquizante, e sim justapondo, né, fazendo uma justaposição entre esses dois termos, se dá um processo de alegorização do Brasil, porque são imagens de um Brasil, que do lado da bossa seria um Brasil moderno, por exemplo, do lado da palhoça seria um Brasil arcaico, mas são imagens de um Brasil aparentemente contraditório, que se justapõem nesse processo alegorizante. E assim, acabaria por romper determinados pares dicotômicos. Por exemplo, esse que eu citei, do Brasil arcaico, representado aqui pela palhoça, que é uma forma de moradia que, na visão tropicalista, vem dessa interpretação de um Brasil mais arcaico. E a bossa, como a representação de um Brasil mais modernizado. Quando eles fazem essa operação, eles acabam por romper esses pares dicotômicos e romper com essa hierarquização entre um Brasil arcaico e um moderno, sendo o Brasil, na verdade, todas essas imagens juntas. Então, assim, concluindo essa parte de conceituação, eu vou tentar falar um pouco de onde que esses dois conceitos, o conceito da desconstrução e a alegoria tropicalista, onde que eles se aproximam. Primeiro, acho que de uma forma bem imediata eu consigo identificar que o gesto resulta no mesmo resultado final. O resultado final acaba sendo o mesmo, porque da mesma forma que o Derrida desconstrói pares dicotômicos clássicos, a Tropicália também vai romper com pares dicotômicos clássicos. Então, o Brasil moderno não é mais importante do que o Brasil arcaico, não é um futuro a ser almejado. Na verdade, ele coexiste junto de um Brasil arcaico. A modernidade coexiste com um suposto subdesenvolvimento, com um suposto atraso, com uma suposta folclorização da nossa cultura, por exemplo. Então, a gente consegue identificar um gesto semelhante, pelo menos o resultado é semelhante no sentido de romper com esses determinados pares clássicos. Também posso falar a respeito da baixa e da alta cultura, por exemplo, que também se apresenta no movimento tropicalista de uma forma muito pertinente. Então, da mesma forma que nessa música mesmo Tropicália, mas em outras análises estéticas que a gente poderia fazer das letras das músicas, né? Tanto do disco Manifesto Tropicália Upanizade Circenses, como do próprio disco solo do Caetano, existem ali exaltações a uma cultura considerada brega e exaltações a uma cultura europeia, ou enfim, ali dita intelectualizada. E ele também, nesse mesmo tipo de processo que eu estava descrevendo anteriormente, rompe com o par alta e baixa cultura, por exemplo. Isso se dá, então, numa semelhança com a operação de desconstrução do Derrida, porque se acontece uma abertura, né, se abre um caminho
que vai inscrever uma nova leitura de um antigo fechamento. Esse antigo fechamento era o fechamento mais clássico, onde, mais uma vez, citando os mesmos exemplos, o arcaico e o moderno eles se contrapõem, eles são contraditórios. Então, no gesto tropicalista, assim como no gesto desconstrucionista, rompe-se com esse fechamento dentro desse par para se abrir uma nova forma de pensar. Então, eu consigo identificar essas semelhanças. Além do contexto histórico, porque o da gramatologia do Derrida é de 67, mesmo momento do movimento tropicalista, o que é um dado interessante, porque a gente vê ali o surgimento de uma nova estrutura de sensibilidade para lidar com o mundo, que tem muito a ver com o que estava sendo feito ali naquela época. Mas eu já vou passar, então, para onde que eles se afastam, para não comer mais muito tempo. Tem uma questão muito clara, que fica muito notória para mim, em todo esse debate, em toda essa discussão teórica, que pode ser um pouco densa. 5 minutinhos, tá isso? Tá bom, eu vou encerrando então. Que é o seguinte, a justaposição, ela não é uma desconstrução. Então, assim, colocar os dois pares um ao lado do outro não é desconstruir esse par, né? Não, colocar os dois elementos no mesmo espaço, no mesmo patamar, não é desconstruir. O que Derrida diz que é desconstrução é você inverter para então escrever uma nova lógica, né? E não necessariamente é isso que a Tropicália faz com esses pares clássicos do estudo sobre a Tropicália, que são o arcaico e o moderno em oposição ao outro, a cultura e a baixa cultura e a alta cultura em oposição uma à outra, porque a Tropicália acaba exaltando os dois e em igual forma. Então, não há uma inversão. No entanto, eu gostaria então de encerrar trazendo algumas provocações, e eu adoraria ouvir contribuições de todos, porque se a gente se afastar um pouco dessa visão estrita da Tropicália enquanto uma poética registrada, das letras que a gente consegue ler, mas olhar para a performance comportamental e para o corpo como capaz de inscrever textos ou escrever informações, eu acho que a gente consegue ver aí processos de desconstrução mais bem resolvidos. Por exemplo, quando o movimento tropicalista ele vai trabalhar a questão de gênero, porque eu acho, e aí é uma intuição minha, e eu gostaria de ouvir a contribuição de todos, se possível, se alguém quiser falar, eu vou ficar super feliz, mas eu consigo identificar que na questão de gênero há sim uma inversão, onde que talvez uma feminilidade operada tanto por corpos femininos do movimento tropicalista quanto por corpos masculinos, ela é exaltada. E eu vou dar um breve exemplo, já encerrando. O Caetano agora lança o documentário a respeito da sua prisão. Ele foi preso em 68, e ele só tem acesso a uma parte da documentação da prisão dele agora, né? Então ele lançou o documentário Narciso em Férias, onde ele fala um pouco sobre isso, retomando um capítulo das suas memórias Verdade Tropical. Nessa documentação está escrito que Caetano tinha sido preso, entre outros motivos absurdos, mas um deles é porque ele seria um elemento subversivo e desvirilizante, um homem desvirilizante, que traria um comportamento que iria tirar a virilidade dos homens, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, é uma percepção que eu faço de que há essa inversão, uma exaltação maior, um privilégio dado a elementos femininos. Também consigo identificar isso no par de oposições uno e múltiplo. Também vejo que a Tropicália valoriza e coloca numa posição privilegiada a possibilidade de uma coletividade, de uma coletivização do pensamento em detrimento de um pensamento unificado. Gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para falar desses exemplos. Eu acho que é um debate assim, muito amplo, que são coisas que estão ideias loucas aqui na minha cabeça, mas justamente por isso eu quis trazer para cá, para poder ouvir a contribuição de mais pessoas e dar mais densidade, enriquecer mais esse meu pensamento. E é isso, gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Thaísa.
Agora a gente vai terminar a mesa com a última fala da Isis. Isis está muda, peraí. Boa tarde. Eu trouxe um auxílio visual com os slides. Eu posso Pode colocar? compartilhar. Vocês estão conseguindo assistir o slide? Sim, tá dando para ver. Tá. Então eu vou colocar aqui, eu vou abrir, depois quando eu terminar a gente vai direitinho. Boa tarde, gente, agora oficialmente. O meu nome é Isis, eu sou graduada bacharel em Ciências Sociais e agora estou finalizando o mestrado em Literatura pela UESP. E para mim é uma grata satisfação estar aqui hoje à tarde, falando com vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa acerca da revista Navilouca, que embora ela tenha sempre sido julgada como uma revista com uma importância crucial à imprensa, aos trabalhos da imprensa alternativa, infelizmente até agora ainda não havia nenhum trabalho específico sobre a revista. Eu reitero a minha satisfação, a minha alegria em estar aqui, observando, inclusive, especialmente aqui na PUC do Rio de Janeiro, que vem se mostrando, como sempre, um celeiro de multiplicidades. Para mim é uma grata satisfação estar aqui partilhando com vocês uma parte do capítulo 2, que eu chamei de Tríade Concreta. São os trabalhos dos concretistas Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinatari, justamente na publicação. O trabalho de Décio Pinatari é o Faneron 1. Antes de adentrar o trabalho propriamente dito, eu gostaria de passar rapidamente uma vista assim na Navilouca, que foi organizada por Torquato Neto e Wally Salomão em 1972, porém, de acordo com os jornais da época, principalmente o Nelson Mota, a coluna de Nelson Mota, ela teria sido lançada em 1975. Essa data ela é confirmada posteriormente por Luciano Figueiredo, embora tenha uma divergência com relação a datas. Uns apontam 1974, outros 1975. Ela foi foi proposta como uma primeira edição única, como uma espécie de uma alternativa para burlar a censura, pois naquela época, ali no começo dos anos 70, saía uma publicação, uma revista como a Flor do Mal, por exemplo. No terceiro, quarto, quinto número, ela era barrada pela censura. Então, a alternativa do Torquato e do Wally foi fazer uma revista única. Se saísse outra, seria uma outra coisa, mas na Navilouca só uma, que tinha o objetivo de reunir toda a nata que trabalhava com experimentação no início dos anos 70. E com isso, essa produção experimental acabou gerando uma semiose generalizada na revista Navilouca, que reuniu, além da literatura, as artes plásticas, o design gráfico, a fotomontagem e o cinema, onde, de acordo com a professora Heloísa Buarque de Holanda, ela coloca que na Navilouca a técnica ela é preservada, mas simultaneamente ela também é subvertida. Isso quer dizer que existem uns elementos de resistência e desorganização que eles estão caminhando lado a lado com os canais legitimados pelo próprio sistema. Uma linguagem essencialmente visual, que é proposta na revista, com elementos que precisam ser decifrados. É exigido, inclusive, do observador uma certa sensibilidade, além de um esforço para manipular os próprios sentidos, a fim de alcançar alguma compreensão, qualquer compreensão acerca da publicação. O Faneron 1, que é o trabalho de Décio Pinatari na revista. Para Décio Pinatari, ele coloca nesse livro Contra a Comunicação, de 1972, que comunicar é codificar a realidade. Baseado nessa máxima, nós percebemos que o Faneron ele é uma poesia aliada à invenção, vamos dizer assim, onde existe uma escrita instigante e
é necessário do leitor um esforço para tentar ir decodificando, para decifrar o que está escrito, qual é a mensagem que o Pidnatari quer nos passar. As palavras, elas estão intrincadas, ou então elas estão repartidas. Às vezes é deslocada apenas a primeira letra, e com isso já acaba causando uma certa... já causa um efeito. Aqui no texto, por exemplo, se a gente começar a ler, a gente percebe, correu nua, correu subo outra vez nessa caixa d'água até o saco, lantejou fria, os pés no limo, a voz distante por todos os lados dos quadrados de cimento. Ou seja, é necessário a gente ir trabalhando a própria leitura, né? Para poder decodificar a mensagem que o Décio quer nos passar, porque as palavras estão em desordem. E nós não sabemos se é um poema. O Décio, ele acaba chamando, posteriormente, de uma prosa experimental. Mas o Décio, ele dificulta a leitura, porque ele acaba subvertendo a própria compreensão linear aristotélica que nós temos ao ler um texto. Por essa total ausência das regras gramaticais, principalmente, né, particularmente. O texto, propriamente dito, ele é dividido em 2 páginas escritas e divididos em 6 blocos, cada uma com entre 6 a 8 linhas escritas. Existe uma palavra-chave entre esses blocos. Pelo que eu andei observando, quando as pessoas folheiam a Nave Louca, é interessante que quando chega no trabalho Faneron, do Pidnatari, olha rapidamente e passa logo a página, porque não existe um interesse de princípio para a decodificação do trabalho. Né? Passando um pouco. Faneron, a palavra Faneron, ela vem, o Décio Pidnatari resgata, na verdade, é uma palavra grega que foi bastante utilizada por Peirce, na semiótica persiana, no início do século XX. O que ela significaria? Faneron é uma palavra que significaria um instante em que qualquer fenômeno pode acontecer. Ela também pode significar a totalidade de sensações que todos nós temos. Baseados nessa noção do que seria o Faneron, a gente percebe que existe uma narrativa que ela é fragmentária. O trabalho de Décio Pidnatari, ele acaba trazendo, às vezes é o que eu estava falando, uma letra deslocada já muda toda a compreensão do texto, né? E existe também um jogo interpretativo na escrita do Décio Pidnatari, onde a gente vai entrando numa espécie de tradução do que está escrito, do próprio texto. Mais ou menos aquela ideia do Antonioni, quando ele comenta sobre Blauap, ele coloca o seguinte: se o meu filme ele pudesse ser explicado, ele não seria um filme. A gente pode ter isso também, essa máxima, no trabalho de Décio Pidnatari. Se ele pudesse ser explicado, ele não seria a prosa experimental que é proposta pelo autor. Então, partindo disso, a gente percebe que explicações verbais, elas são insuficientes quando o conteúdo do trabalho de Pidnatari é a própria forma. Mas ainda assim, a gente consegue observar narrando a memória do autor. A gente pode dizer que ele incorpora 3 momentos da vida de Décio Pidnatari. Mas, como eu estava dizendo, ele dá umas dicas para a gente poder decifrar o texto. A primeira dica seria o mapa de ocorrências do Faneron, que é justamente um desenho do próprio autor, explicando mais ou menos como foi que ocorreu o fenômeno que ele está nos colocando.
O número 2, a segunda, seria essa imagem, ela, pivô do Faneron, 1937, onde a gente percebe uma menininha lourinha, sorridente, com uma gola rolê alta, prováveis 10, 11 anos, que seria a mesma idade de Despinatari, em 1937, que é justamente a terceira foto, ele, quando absorveu o Faneron. A gente olha um menino com uma cara viva, aqueles meninos que estão prontos para engolir qualquer coisa, para devorar o mundo com os próprios olhos, e aquela cara também de moleque danado, né? Que é uma coisa que está nos olhos dele também, né? A gente consegue perceber nessa foto. Eu acho muito peculiar. O 4, a imagem 4 é essa aqui da esquerda. Ele, quando registrou o Faneron em 1954, ele tinha acabado de se formar em Direito pela USP, profissão que ele jamais iria exercer, e já tinha publicado com os irmãos Campos a Neugandres, né, em 1952. A última imagem é ele quando refez o Faneron, em 1972, justamente no momento em que ele entrega o trabalho para o Torquato Neto. Bom, eu já tenho só 5 minutinhos, vou acelerar um pouco. Ele entrega o trabalho para Torquato Neto, a gente percebe que existe a cara dele meio soturna, uma imagem em volta ali, carregada, né, obscura, talvez até refletindo um pouco do próprio momento em que eles estavam atravessando, um pouco depois do AI-5, no momento mais brutal da ditadura. Bom, tendo isso em mente, a gente percebe o seguinte, uma coisa que é fundamental, e é impossível a gente dizer com certeza o que determinada poesia ou prosa experimental, o que ela significa de verdade. O que a gente pode é tentar se aproximar um pouco dessas imagens da memória, dessas chaves que ele nos entrega, a fim de tentar absorver um pouco da mensagem que ele quer nos transmitir. Então, baseados nisso, e na leitura forçosa que eu fiz do texto, da tradução que eu tive do texto, aliado às imagens que o Despinatari fornece, nós podemos chegar em algumas máximas, vamos dizer assim, né? Ele entra aqui pelo portãozinho, deixa eu colocar a lupa aqui para vocês olharem melhor. Ele entra aqui pelo portãozinho, esse aqui seria o cinema da casa da tia dele, que morava no quintal, e teria um cinema na frente, ocorrendo em 1937, como ele havia colocado posteriormente. Ele entra e vai direto para a Bomboniere. Ele está entrando furtivamente, isso que fique bem claro. Se esbalda nos bombons e come todos, aí ele coloca celofane para todo lado, papéis de bombons, framboesa, uma delícia. E ele fica nessa algazarra até o momento em que ele sente sede e mijadeira, ele coloca, né? Ele sente sede e mijadeira. Então, ele vai para o banheiro, que é lá no fundo, na casa da tia dele. E ele vai descrevendo o que vai acontecendo no caminho. Como é um domingo, a família é católica italiana, está se arrumando para ir para a missa, né? Domingo de manhã. Então, ele coloca aqui, escuta todos os sons dos quadrados de cimento, que seriam os outros cômodos da residência, né? Da casa. E ele coloca também que vai encontrando pelo caminho, além de cartazes de Frankenstein e da Feiway, afinal de contas é um cinema, ele encontra o cachorro Paçoca, que vai de encontro a ele alegre, ou seja, o cachorro conhecia ele frequentava, era a casa da tia dele, né? Na porta da cozinha, quando ele vai chegando aqui na porta da cozinha, tem um xizinho, onde ele coloca o seguinte, na porta ele vê ela, né? A menininha, que no caso ela está saindo, eu sei que vocês estão vendo aqui em cima, né? Tem caixa d'água e chuveiro. Ou seja, ela estava saindo do banho, nua, e indo em direção ao quarto, né? E tem um xizinho aqui que eu acredito que demarca onde ela estava, a posição que ela estava quando ele olhou para ela. Ele coloca o seguinte, que existe a lembrança do cheiro do banho misturado ao pomar, ao cheiro de pera no quintal, justamente porque tem uma horta aqui do lado. Então, ele misturou na mente dele uma lembrança mademoiseliana, vamos dizer assim, proustiana,
misturando o cheiro do banho ao cheiro da horta, né, da pera. Ela sacode os braços e grita, saia daí. E ele fica meio imóvel na porta, né? Então, nisso, ele descreve 2 pontas de amendoim em casca erijando os peitinhos, um pouco de espuma no umbigo e uma empigem rosada, além das pegadas no quente fofo do lajedo. Dá para a gente ver as pegadas aqui, a trilha das pegadas indo em direção ao quarto. E é isso. Muito tempo depois, posteriormente, o Destinatari, ele iria dizer numa entrevista o seguinte: como todo poeta, comecei jovenzinho, vi a menininha, criei os primeiros versinhos. Então, nós podemos supor que este seria justamente o momento em que nasceu o poeta Destinatari, o momento em que ele viu ali a menina saindo do banho, um momento de inocência, de pureza, afinal eram crianças, né, ali, numa situação completamente inesperada, e a partir dali a gente pode ousar dizer que surgiu o poeta Destinatari que existia e que todos nós, posteriormente, tivemos o prazer de conhecer. E com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada. E Obrigada, fico aberta. Isis. Obrigada, Isis. Obrigada, menina. Fora Bolsonaro. A gente não pode se manifestar, né? Mas a gente concorda. Só fecha aí, por favor, o compartilhamento. Vou fechar só um momento. Eu queria começar, eu já vi que tem questões no chat, mas eu queria aqui destacar que são 3 trabalhos, né, com 3 linguagens diferentes. A Marcela traz mais uma literatura, né, mais histórica, a Thaísa trabalhando mais, puxando para as músicas, e a Isis trazendo a revista, né? O visual, propriamente, o experimental. E as 3 estão, de certa forma, trabalhando o conceito de identidade nacional e também em cima da desconstrução, né? Porque cada uma de uma maneira diferente, né? Mas as 3 estão desconstruindo para poder reconstruir uma nova identidade. Eu vou começar aqui a ler as mensagens. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só. Isis, você pode desfazer o compartilhamento, por favor? Eu gostaria de pedir uma ajuda, porque eu realmente não conheço os... Isis, eu não estou conseguindo. Aqui em cima, ó, geralmente é aqui em cima ou aqui embaixo. Aqui em cima tá aparecendo só uma telinha assim, aí tem a tela para diminuir. Ô, gente, desculpa, porque eu sou ignorante mesmo nessas coisas. Vê aqui embaixo, tem... ó, tá escrito assim, share screen. Pior que não tá. Não? Por isso que eu tô aflita. Clica 2 vezes na tela. Gente. Não? Gente, desculpa, não tô conseguindo. Peraí, se você... Se eu sair, entrar de novo. Ele tem que estar ou aqui embaixo. Ele tava a telinha pequena assim na lateral. Aí... Ou aqui em cima. Aí você bota stop. Eu só consigo ver a tela com as pessoas. Eu não os quadradinhos. Agora sim. Agora sim. Agora foi. Foi, né? Foi. Obrigada. Oi, gente, obrigada. Desculpa. Imagina. A primeira pergunta aqui, pergunta do Tadeu, para Thaísa. Thaísa, você traz o arcaico moderno como jogo de uma leitura possível da Tropicália e também centraliza o corpo no centro desse embate. Você considera uma particularidade brasileira ou enxerga relações mais extensas na América Latina sob essa perspectiva? E também como o corpo reage ou é reagente dessa questão arcaico-moderna das obras tropicalistas e sua visão de mundos?
É também, né? Eu acho que ele quis dizer é também, só que esqueci o acento ali. É também como o corpo reage ou é reagente dessa questão arcaico-moderna das obras tropicalistas e sua visão de mundos? Tá. Então, primeiro eu vou responder com muita sinceridade ao Tadeu que eu não sei se eu teria uma bagagem para falar a respeito da América Latina de uma forma muito aprofundada. O que eu posso dizer é que acredito que essa temática da oposição entre o arcaico e o moderno é uma temática que atravessa toda a questão que passa não só pela forma estética na Tropicália, mas por um pensamento crítico que se cria, né, no Brasil, mas na América Latina como um todo, a respeito do processo de colonização, porque até onde e foi interessante que o Brasil permanecesse numa posição arcaica e até onde é interessante a modernização do Brasil ou dos demais países da América Latina, das demais ex-colônias, e até onde é interessante fazer essa modernização e de que forma ela é feita. Eu acho que esse par dicotômico é um par, sim, muito presente na nossa arte nacional e, por extensão, acredito que ele deve ser muito presente em outras formas de expressão na América Latina, por a gente partilhar dessa experiência de sermos ex-colônias. Então, esse debate em torno da arte colonizada versus uma arte nacional que está se engendrando a partir dos movimentos de vanguarda, isso é algo muito pertinente na nossa cultura, então acho importante pontuar isso. Agora, a pergunta a respeito da questão do corpo, de eu situar o corpo nesse debate, também queria dizer antes que eu trago essas abordagens porque a minha dissertação ela faz um atravessamento entre a Tropicália e a questão de gênero, e a questão da mulher na Tropicália mais especificamente. Então, são provocações que eu busco trazer para os debates com maior frequência, porque é muito escasso uma literatura que aborde isso, muito escasso você ver o tema do gênero dentro da Tropicália. Na verdade, eu posso até arriscar dizer que de tudo que eu já pesquisei nesses 2 anos quase de mestrado, eu não encontrei praticamente nada. Então, por isso que eu trago a questão do corpo como algo a ser tematizado no movimento de uma forma bem enfática, porque para mim é interessante quando eu penso no corpo da mulher. Mas a alegoria tropicalista, que é uma conceituação do Celso Favaretto, não aborda essa questão do corpo. Pelo contrário, ele tem um olhar bastante, de certa forma, clássico ao trabalhar a Tropicália a partir das letras das músicas, como um resultado poético das letras das músicas, né? Aí a outra pergunta que Tadeu me fez a respeito de como que o corpo trabalha a questão do arcaico e do moderno, não é isso? Eu acho que é presente sim no movimento tropicalista. Acho que dentro dessa estética que eles propuseram, no movimento musical, tá? Tenho esse recorte bem demarcado. Para mim é bem importante estar falando que a minha limitação ela vai até os limites das proposições musicais, que até certo momento dialogam com a Tropicália em outras formas de arte, mas que tem cada um sua especificidade. Então, acho que sim, acho que a questão do arcaico e do moderno aparece no corpo, vou até trazer um relato, aqui uma história. A Maria Bethânia não se envolveu com o movimento tropicalista de uma forma afirmativa, né? Muito pelo contrário, ela sempre foi super independente. Mas a Maria Bethânia, ela vem para o Rio de Janeiro a convite da Nara Leão para participar do show Opinião, que era um show muito ligado a uma determinada forma de arte que estava sendo feita até a ruptura tropicalista na música, que era uma forma de arte muito ligada ao CPC, que era um Centro Popular de Cultura ligados à UNE. Então, tinha uma preocupação de participação engajada contra a ditadura militar e tematizando a questão do subdesenvolvimento ou não do Brasil de uma forma muito forte. Até que a Tropicália vem para propor uma resposta a esse determinado segmento. Estou me estendendo, vou tentar finalizar rapidamente aqui. Mas o fato é que, assim, quando a Bethânia vem para participar desse show, há um interesse de colocar ela
dentro de um estigma de uma mulher nordestina. Um estigma no sentido assim de reforçar estereótipos, entende? Então isso é bastante relatado, inclusive na Verdade Tropical, são, como eu disse, as memórias do Caetano. Ele diz que teve esse interesse por parte da organização da peça, dos diretores, etc., de colocar a Bethânia reforçando estereótipos de uma mulher nordestina, coisa que ela tentou se desvencilhar depois, porque ela quis propor uma visão de uma baianidade que não passasse por termos folclorizados, como ela e o Caetano diziam a respeito desses estereótipos e tudo mais. Então, acho que aparece. Eu acho que precisaria de uma análise muito aprofundada para a gente falar de que forma aparece, mas esses indícios iniciais, para mim, apontam que sim, o arcaico e o moderno eles estão dialogando na performance do corpo tropicalista. Não sei se eu respondi tão bem a pergunta, Tadeu, mas obrigada de qualquer jeito. Agora a pergunta para Marcela. Marcela, ontem nós recebemos a Eliana Alves Cruz na nossa mesa de abertura, e você estava lá que eu vi. E você nos trouxe hoje um viés diferente do abordado ontem na nossa conversa. Ontem falamos mais sobre a questão do corpo feminino e hoje tivemos uma impressão que você trouxe o corpo do escravizado como um todo, sem destacar a questão da mulher, né? Como você se relaciona como pesquisadora com esses desdobramentos do texto-pensamento da Eliana Cruz? E aí eu já aproveito para fazer uma observação que, enquanto a Marcela foi para um viés do particular para o todo, né, saindo da questão do gênero, indo para a questão do corpo escravizado como um todo, a Thaísa foi o contrário, né? Ela saiu do movimento da Tropicália para tentar ali buscar a questão do gênero, né? Se atentar um pouquinho mais para essa questão. Mas pode, a palavra é sua, Marcela. Então, a pergunta é excelente. Aliás, a fala ontem foi muito potente, foi muito importante. Eu tenho acompanhado a Eliana. A narrativa dela é uma das narrativas com as quais eu trabalho, né? Uma das autoras. Né? Eu trabalho com outros dois autores. Como eu estou muito no início, a questão de gênero perpassa a minha pesquisa, mas quando eu fui montar essa apresentação, que na verdade é a primeira apresentação que eu estou fazendo, ainda não fiz nem para minha orientadora, vou fazer depois dessa a apresentação da tese em si, né? Mais uma vez, o Letras participa intensamente da construção da minha pesquisa. A questão de gênero perpassa, mas eu como trabalhei no primeiro semestre e estou trabalhando nesse segundo semestre, muito em cima dos dois conceitos que eu quero trabalhar na tese de doutorado, que é o conceito de nação e de identidade nacional, nesse viés que a Thaísa traz de Derrida de desconstrução e o de deslocamento, eu elegi não abordar a parte de gênero aqui na apresentação. O texto de Água de Barrela, a potência dele está na narrativa feminina, que é a fala feminina, nas personagens femininas, mas também na questão família, que vai começar com a chegada do primeiro ancestral dela da África, e essa parte que eu trago aqui é, na verdade, um período pós-escravidão, com o qual eu tenho uma certa familiaridade, porque eu trabalhei no meu mestrado, que foi justamente os primeiros anos da República, que eu trabalhei com a questão do racismo e eugenia, né, na Primeira República. Mas aí é uma contranarrativa. O que ela faz é uma contranarrativa. É exatamente esse momento de que doenças e problemas com questões de acesso no caso da personagem Damiana, ela começa a estudar, é a primeira que vai terminar o segundo grau na família, enfim, vai mostrando de geração em geração o desenvolvimento de cada personagem, né, da importância desse degrau que cada uma sobe, né, cada geração sobe. A primeira geração, a geração que sai da escravidão, mas continua numa condição de subalternidade, depois a seguinte que já dá um passo mais à frente, que vai para a cidade, começa o seu próprio negócio.
Então, eu decidi trazer para essa conversa aqui exatamente os trechos da narrativa que dialogam mais próximo com essa questão do que é desconstruído, que é uma contranarrativa, que é uma fala que a Eliana ontem não evidenciou, mas que ela evidencia nas lives dela. Ela vai fazer uma em novembro, no qual ela vai falar disso mesmo, né? Da literatura contemporânea como um viés de interpretação do Brasil, muito nessa linha do que o José Reis defende, por exemplo, em relação ao Sérgio Buarque de Holanda, e a outros autores. Ela vem nessa narrativa de ser uma contranarrativa, de trazer as outras histórias. Então, por isso que eu trago esse ponto. Como pesquisadora, eu estou nesse primeiro contato com o trabalho da Eliana e acho o trabalho dela extremamente rico. Dá para conversar muito sobre essa questão do Brasil, da história única, de se rever essa questão histórica, de se rever essa questão do conceito, principalmente do que é ser nacional do Brasil, né? Eu fiz um curso de uma disciplina de refúgio durante o mestrado e ficou muito claro na minha cabeça essa questão do que é ser um refugiado dentro da sua própria nação, ou seja, quando você não tem total autonomia de exercer, não exerce completamente, né? Não tem o direito de exercer completamente a sua nacionalidade. Enfim, são questões muito subjetivas e ainda que eu ainda estou dando os primeiros passos com elas e que com certeza a questão da mulher vai passar por isso. Não é à toa a minha leitura, e eu concordo com a Thaísa, na hora que a gente vai buscar intelectuais, mulheres brancas ou negras, que façam essa discussão maior em determinados temas, principalmente temas relativos à nação, à identidade e até mesmo à parte cultural. É muito complicado você encontrar algumas vozes, né? Você encontra muito da literatura masculina, mas pouca da feminina. Eu, por sorte, encontrei alguns, principalmente nessa parte dos romances de fundação. A Doris Samos é uma referência importante. A própria Conceição Evaristo trabalha com essa questão da nacionalidade infernizada. E aí, para trabalhar isso, eu parto dessa questão que não só a Irene Cruz, a Conceição Evaristo, mas a Djamila Ribeiro traz, de que o feminismo negro ela abarca e ela abraça várias causas, como a causa LGBT+, como a questão que hoje elas discutem, que é muito discutida no feminismo negro, que é a condição do homem negro dentro da sociedade, dentro do que vem acontecendo do genocídio nas comunidades. Então, assim, é muito rico esse campo. E eu comecei a dar os primeiros passos neles. Então, assim, eu trouxe de uma forma muito geral, uma pincelada, só para pensar junto mesmo e tentar ver como isso funciona dentro da narrativa, que tem um impacto muito grande para a gente, e eu trago no final da minha fala. Foi muito difícil para mim separar a nossa condição pandêmica da minha pesquisa, né? Eu acho que todos nós, enquanto pesquisadores, estamos passando por esse processo, que se não fizer parte, assim, se a gente não verbalizar completamente na pesquisa, de alguma maneira ele vai impactar, ou seja, vai fazer parte desse universo, né? Ela vai refletir a experiência que cada um está vivendo individualmente e enquanto cidadão, né? enquanto cidadã, enquanto país, enquanto nação, enquanto coletivo, a gente está vivendo nessa questão pandêmica, ela vai se refletir na nossa escrita, né? Principalmente de quem está aí nesses momentos de pesquisa. Então, eu trouxe de forma a fazer esse diálogo e como isso pode vir a pensar, porque eu fiquei muito feliz da Eliana ontem falar que não é o momento ainda de se refletir sobre o momento histórico atual, ou seja, que a pandemia ela vai sim perpetuar nos nossos trabalhos, mas que a gente também não tenha pressa com isso, né? Que a gente não precisa ter resposta para o que está acontecendo agora. Então, a minha posição enquanto pesquisadora é uma posição muito aberta e assim, de muito aprendizado em relação ao que ela pode trazer, porque o feminismo negro, a fala da literatura negra, a fala da literatura não branca, porque também tem
uma abordagem com a literatura indígena, é muito rica. E ela tem várias camadas e subjetividades que não dá para a gente apresentar assim de uma maneira, mas está assim no corpo da minha pesquisa a questão de gênero, até porque eu sou uma pesquisadora, né? Uma mulher fazendo e trazendo mais uma voz para essa temática da nação e identidade nacional, e trago para a literatura, a Camila falou muito bem, esse aporte de eu fazer questão de conectar com a literatura, porque eu acredito na literatura como um caminho mesmo de não só construção, mas de desconstrução, de ponto de interrogação em relação a vários temas que estão sendo abordados aqui ao longo do evento. Espero que eu tenha respondido, se não é porque eu ainda estou pensando o tema. Obrigada, Marcela. Agora a gente vai pergunta para a Isis. Isis, é possível projetar o Faneron na sequência dos trabalhos do Décio e sua aposta concreta e magética da palavra? E aproveito já para fazer um comentário também, que realmente o trabalho dele é sensacional e que exige um trabalho mental, né? Que as pessoas hoje não estão dispostas a fazer esse trabalho de decodificação, né? Como você mesmo colocou na sua apresentação. Pode falar. Realmente é um trabalho, eu tive que grudar aqui na parede, ficar olhando todo dia, assim, para ir entrando a alguma compreensão acerca da mensagem que ele queria nos passar, né? É interessante, assim, a gente perceber o seguinte, que tanto Augusto de Campos quanto Décio Pinatari e Haroldo de Campos, eles colocaram, talvez, eu acredito que não tenha sido combinado, mas eles colocaram trabalhos que foram marcantes para eles. O Haroldo de Campos, por exemplo, ele coloca o trabalho deles com Souza Andrade e o trabalho das galáxias, que ele viria posteriormente a trabalhar, um trabalho que marca a vida de Haroldo de Campos. Augusto de Campos, ele publica pela primeira vez o Monumento à Vaia, que é o Viva Vaia. Hoje a gente pensa em Augusto de Campos, a gente quase pensa também junto no Viva Vaia, com Caetano Veloso, aquela coisa toda. E o Décio Pinatari, ele publicou o Faneron, que é um trabalho que, como se vê, a gente percebe ali, é um momento em que a gente supõe que tenha nascido nele esse poeta. Então, de qualquer forma, é um trabalho que seria significante para ele. E ele viveu esse momento na infância, ele escreveu quando se formou, né, ali com uns 20 e poucos anos. Depois, já na maturidade, ele voltaria ao trabalho para fazer para o Faneron 1, na Nave Louca, e posteriormente, já em 86, eu encontrei nesse livro aqui, O Rosto da Memória, de Décio Pinatari, onde ele coloca vamos dizer assim, não é o mesmo Faneron, porque, inclusive, na Nave Louca é Faneron 1 e aqui é só Faneron. E ele coloca, tem algumas semelhanças, mas se tu vai ler o texto, tem algumas coisas que se diferem, algumas palavras que foram inseridas. Assim como também no mapa. É quase tu olhar um jogo de 7 erros, tu olhar os dois mapas lado a lado, né? Porque daí o que tem num mapa não tem no outro. A menininha sem nome, eu fui descobrir o nome dela já quando foi nesse mapa, aqui no Faneron, né? Que ele coloca que o nome dela é Inês, que ele coloca lá no mapa, a casa da Inês. Ou seja, é uma coisa que a gente vai descobrindo, decodificando aos poucos e que, de qualquer forma, pelo visto, sempre acompanhou Décio Pinatari em toda a trajetória dele. E eu fico feliz, eu fico satisfeita de estar aqui hoje falando um pouco sobre esse trabalho, né? Que pela importância que eu acredito que teve para o Décio Pinatari, e quando a gente vai procurar sobre esse texto hoje em dia, a gente quase não encontra ninguém falando sobre ele. É muito difícil a gente encontrar alguém falando sobre ele, até por conta, eu acredito, da própria complexidade que o texto acaba se propondo, né? Mas é uma grata satisfação estar aqui.
honrando a memória da poesia concreta, né? E falando sobre a Navilouca, e o terceiro capítulo também, que vai ser sobre a tríade Navilouca, que é o Torquato Neto, Hélio Oiticico, Ali Salomão. Ou seja, é uma alegria estar aqui hoje comungando com vocês essas experiências, essas descobertas, e eu estou muito feliz em poder estar aqui trocando essas ideias. Não sei se eu consegui responder, até porque com despinatária é tudo meio complexo, né? Meio delicado, mas só o fato da gente perceber que ele revisitou o Fanerol em diversos momentos da vida dele já demonstra assim, a importância da poesia para o próprio Natari, né? Enfim. Não só para ele, mas como para todo o movimento, né, da época, que também, de certa maneira, está ali mais ou menos junto com a Tropicália, né? Então, também tem esse link, né, do seu trabalho com o da Thaísa. A gente ainda tem uns 5 minutinhos. Vocês querem fazer uma consideração final? Vocês podem falar. Marcela, Thaísa, Isis. Queria fazer uma pergunta para a Marcela, pode? Claro, claro. Então, Marcela, primeiro eu queria falar que eu queria agradecer assim, tipo, a todos, porque foi muito rica essa experiência. A Isis trouxe uma camada de arte que vai um pouco posterior ao que eu pesquiso, que é o movimento tropicalista, como a Camila falou. Então, isso foi muito interessante. Queria agradecer a todo mundo. E agora, falando mais especificamente sobre a Marcela, sobre o trabalho da Marcela, eu acho que essas propostas de desconstrução do conceito de identidade nacional são muito interessantes e dão muito o tom do novo momento que a gente está vivendo. Então, justamente por isso, eu queria te perguntar se você já fez ou se interessa fazer algum atravessamento com toda essa questão da desconstrução da identidade nacional brasileira com o Black Lives Matter e com a repercussão desse movimento que começou nos Estados Unidos, mas que veio para o Brasil. Então, o ponto de se pesquisar o contemporâneo é isso, né? Que a pesquisa está viva e você não tem como fugir muito dela. Eu tenho acompanhado todo o movimento, separado notícias e tudo, mas não, assim, com certeza é algo que atravessa a pesquisa, mas eu ainda não elaborei como vou fazer essa aproximação. A princípio, essa aproximação está acontecendo através dos pensadores, ou melhor, das pensadoras, né? Que eu trago que eu estou lendo, que eu estou fazendo toda essa parte de investigação. E é uma discussão que está muito quente, então as grandes intelectuais norte-americanas elas estão produzindo artigo em cima de artigo, então eu estou acompanhando para ver como isso vai impactar e como isso vai atravessar a pesquisa, mas não, com certeza é um dos pontos de abordagem, de pensar, né, esse contemporâneo. Eu não sei, fico ainda. Desculpa se eu não estou respondendo muito, mas é porque é algo que está tão em processo que fica difícil, às vezes, expor claramente. Não, mas foi ótimo ouvir você falar que é algo que te interessa, porque assim que você trouxe o tema e começou a falar, foi algo que me atravessou. Aí eu pensei assim, poxa, será que faz sentido isso que eu estou pensando? Será que tem, de fato, um atravessamento possível aí? E acredito que sim, pelo que você falou. Uhum. Tem. Obrigada. Obrigada, Isis, Marcela, Thaísa. A gente está, então, encerrando agora essa mesa. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigada, Isis. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E foi ótimo participar desse evento. Espero que tenha contribuído aí para a ampliação do trabalho de vocês. Se vocês quiserem trocar e-mail depois... Tá bom? E avisar que a próxima mesa a gente vai fazer um intervalo agora de 15 minutos e volta às 5h45 com a terceira mesa do dia. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos. Fiquem aí, não sai.